Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Vamos para iniciar nossa aula de Geografia pelo Educa PS. Liguem, dá um sinalzinho lá, mas presta atenção, sexto ano, meus cotocos de gente, cotoco porque é pequenininho, né? Vamos lá, é a nossa 10ª aula. Eu sou a professora Bernadette de Souza e o nosso tema de Geografia hoje é solo, relevo e as formações vegetais. Tá bom? Fique ligada aí, então vamos juntos. Primeiramente, a gente vai iniciar com a biosfera. Bios, vida, fera, estudo de vida. Então, é constituído por uma série de elementos naturais que a gente vai favorecer o desenvolvimento da vida. Então, a natureza e todos os outros elementos que funcionam como máquina, onde cada um tem a sua importância. Você, somos pessoas humanas, estamos dentro da biosfera, os elementos, mas ainda tem aqueles que não têm não tem sangue, tem sangue, que não tem elementos. São o que, meu Deus do céu? Ai, são germes, são bactérias, tudo isso são elementos da biosfera. Tá bom, meus amores? Olha aí o que eu estava falando, vê. Todo mundo, o planetinha, os animais, os seres vivos, os ossos, vestígios, pessoas, tudo isso até chegar a nós. Então, tudo isso é a biosfera. Deram uma olhadinha aí, já botei assim bonitinho inclinado, porque nada certinho presta. Então, vamos aí desse jeito. Tá vendo meus cotoquinhos de gente? Os ossinhos ali, os vestígios dos seres humanos, de animais, dos répteis. Então, bora lá. A biosfera, gente. Toda aquela cobertura vegetal nativa, por exemplo, ela vai determinar uma região diferente e ligada a outras características, ao clima, que vai abranger todo o espaço. Então, algumas espécies vegetais conseguem desenvolver positivamente em condições climáticas e a do solo, que tem como característica úmida. E ao contrário de outras que vão se adaptar bem às condições mais secas, e não úmida, mas seco, rachoso mesmo solo, tá? Então, onde vai haver ocorrência de clima árido e semiárido, as plantas apresentam espinho no lugar de folhas, por exemplo, como algumas espécies dos cactos, dos cactceus. Então, isso ocorre para diminuir a perda de umidade que vai acontecer com o processo da evapotranspiração. Dessa forma, a água, viu meus cotoquinhos de gente, vai ficar armazenada mais tempo no interior do vegetal, tá? Deixa eu só falar, vocês sabem, conhecem os cactos, né? Os cactos, eles só podem regar ele uma vez por semana, porque ele já vai armazenar, vai diminuir essa evapotranspiração, então ele vai armazenar água e vai poder se proteger. É assim nos lugares de semiárido e árido que as plantas sobrevivem, tá? Solo. O que é definição de solo, meus amores? Preste atenção. Solo, de acordo com a geografia, que é geoestudo da Terra, é uma camada superficial da crosta terrestre. Crosta terrestre é o nosso solo, tá, gente? Ela vai ser alterada ou vai ser decomposta com o contato da atmosfera e com o universo vivo ou da biosfera. Certo, meus amores? Dê uma olhada nessa fotografia aí. Tudo isso aí, relevo, no relevo, solo, plano, altos e baixos. Tudo isso é o solo. Tudo isso está dentro da crosta terrestre. É a camada mais superficial, bem a parte de cima da crosta terrestre, tá bom? Então, o estudo dos solos tem dois tipos para a gente estudar os solos, viu, meus amores? A pedologia é o estudo que vai abranger a origem do desenvolvimento dos solos. Ela abrange o solo desde a sua superfície terrestre até uma rocha matriz decomposta. Até aquele solo bem, aquela rocha bem dura, tá? Que ela vai se decompondo e vai virando uma camadinha básica, superficial da crosta terrestre. Essa se chama pedologia. E a efologia, edafologia, perdão, é um estudo do solo
relacionado com o aproveitamento agrícola. Desse modo, meus anjos, a mesma vai se preocupar com o solo cultivável, que são as camadas superficiais, que vai ser irrigada, cavada, colocar adubo, colocar sementinha. Esse é o tipo de edafologia, tá? Ela vai aproveitar todas as fases de um campo agrícola. Outras definições temos, sim, senhores, meus cotocos de gente. A gente tem, por exemplo, a definição da agronomia. É um solo à parte de regolito ou do manto decomposto, diferenciado por processos orgânicos, contendo matéria orgânica, que fungos e bactérias que vai sustentar o universo vegetal em todas suas outras formas e tamanhos, tá? Essa é a definição de agronomia. E a definição da Embrapa? A Embrapa ela vai utilizar o solo como uma camada superficial da crosta terrestre, resultante de uma ação combinada com os fatores da formação. Que formação são essas? O material de origem, que é a rocha, o clima e organismos vivos, relevo e o tempo. Tudo isso, o solo é considerado como um meio natural capaz de suportar o crescimento das plantas. Essa é a definição da Embrapa, Empresa Brasileira de Agricultura, tá, meus amores? Como é que faz a composição dos solos, prof? Bom, os solos são constituídos essencialmente de matéria mineral, da qual vai se encontrar associadas pequenas quantidades de outra matéria orgânica, por exemplo, a água e o ar. Veja só, aqui vocês têm um gráficozinho de metade dele é composto por água, por isso está 25%. E outra metade, que é o vermelhinho, é de ar. E o restante é metade do globo, prof. Tá, minerais, que é 46%, e só 4% de material orgânico. Deu para entender, meus amores? Agora vamos para a formação dos solos. Todo o processo de formação dos solos, meus amores, ela vai englobar os mecanismos que vai transformar uma rocha alterada em solo. Vocês estão vendo ali esses grandes paredões lindos, coloridos, de laranja, amarelo, até parecem as falácias, né? Pronto. Elas vai ser alterada, essas rochas, e vai virar um solo, um tipo de areiazinha. Então, essas são a formação dele, que se chama pedogênese, tá? E as etapas do solo, professora? Quais são as etapas da formação do solo? A gente tem a desintegração e decomposição das rochas e também tem a incorporação e a decomposição dos elementos orgânicos. Primeiro, a gente vai ver a desintegração e a decomposição das rochas. Bom, a gente vai ver que uma ação de intemperismo. Que são esses, professora? São agentes físicos, meus amores, químicos e biológicos, que vai adentrar nas rochas e vão fazer uma decomposição, chamada de intemperismo. Ela vai dar origem aos componentes como os minerais, tá? E a incorporação e a decomposição dos elementos orgânicos vem dos animais e vegetais, chamado de humus, que são importantes para a fertilização dos solos, tanto de animais como os vegetais. Os restos que os animais dejetam, ou os restos de folha de vegetais, eles vão transformar de humus, gente, que é como se fosse um estrume, alguma coisa preta, por exemplo. E ela vai fertilizar o solo, são importantes para fertilizar o solo, tá? Chamada de incorporação e decomposição de elementos orgânicos. Certo, amores? Bora ver o conceito certo do que seria intemperismo. Bom, é a degradação natural da rocha. Vai ser através de fragmentação ou decomposição total. Então, o clima, ele é um fator muito importante, meus cotocos de gente, para que esse processo, uma vez que ele vai interferir na amplitude térmica, que é o estado físico da rocha, e na disponibilidade da água, que é o estado químico. Já uma ação dos seres vivos, que é o biológico. Todos esses três, físico, químico e biológico, da rocha para a formação do solo. Deu para perceber?
O que seria intemperismo biológico? Bom, é caracterizado por rochas que vão perder algum dos seus nutrientes essenciais para que esse organismo vivos e plantas que se crescem em torno das suas superfícies. Plantas que podem provocar o intemperismo mecânico quando suas raízes penetram profundamente na rocha, provocando as fendas. Na foto aqui dá para perceber, né? Veja só. Se eu vou plantar uma planta, uma árvore na calçada, que ela vai dar muitas raízes, consequentemente ela vai rachar as calçadas. Imagine isso, uma planta natural que vai quebrar, vai criar fendas nas rochas naturais. É isso aí, intemperismo biológico. Entenderam, meus amores? Intemperismo químico, prof, como é que se dá? Se dá assim, meus cotoquinhos de gente. Implica na transformações químicas de minerais que vai compor a rocha. O principal agente é o intemperismo químico, é a água. Tem aquele ditado, gente. Água em pedra dura, tanto bate até que fura. Pronto. Uma rocha próxima ao, vamos ver, próxima ao mar mesmo. Ela não vai cavando como se fosse cavando, vai moldando, vai criando um aprofundamento na rocha com o tempo, não é de uma hora para outra, não. Então, isso acontece em temperismo químico, tá certo? Vocês verem aí, criou um vale, um buraco, desenhou na rocha. Então, esse é o intemperismo químico. É um agente principal do químico, é a água. Ela vai moldando um novo aspecto da rocha. Bora para as etapas de formação do solo? Bora, prof. Vamos lá. Primeira etapa, a gente tem uma rocha, não tem? Com uns vestígios de crosta terrestre de areia por cima. Mas eu vou querer criar uma certa, o quê? Alguma plantação, alguma coisa. Então, tem os solos jovens. Solos jovens, professoras, você vai encontrar alguns poucos momentos já perto da superfície, algumas pedras, que ela vai dar lugares para algumas areias, para algumas coisas assim que dá para você plantar algo nelas. Aí veja só, uma rocha totalmente rochosa, solo jovem, dá para a gente criar, dá para prestar atenção no slide, meus amores. Você vê que está a plantação. E quando a plantação já está grande, a árvore grande, já tem frutos, com a camada rica em humus, lembra que é humus, restos vegetais, tanto de seres vivos e de vegetação, e a rocha vai sendo um pouquinho lá para baixo, porque ela vai dar margem a novas camadas de areia. Isso já está um solo maduro. Vai ter outras pedras, vai ter pedregulhos, então vai dar condição de ter alguma plantação nessas rochas, alguma nesse terreno, né? Então, já está. No início não dá para ser agricultável, mas no solo maduro já dá para fazer agricultável. O que é isso? A ter plantações e ter plantas com frutos. Tá bom, meus amores? Formação através dos aspectos envolvidos na formação do solo. Que aspecto? Quais são os principais aspectos que eu possa dar nova formação ao solo? Como eu iniciei, é o clima, meus amores. O relevo é que vai moldar também os tipos de rochas e o tempo. Esses 4 elementos, ela vai formar a rocha, tá? Solo, só tem um tipo de solo, prof? Não, o solo tem várias camadas, são seções, ou mais ou menos diferenciado. A gente chama de horizonte do solo. Essas camadas, ou a diferença dessas camadas, vai dar margem a outra devido a atuações daqueles 4 fatores que eu falei. Clima, vamos ver na última, para lembrar. Clima, relevos, rocha e o tempo. Elas é que vão dar os novos horizontes do solo, que começa com o horizonte C, B e A, o O, que é próprio para plantações. Estão vendo aí no slide, meus amores? Esses são os horizontes do solo. Eles que, através da atuação dos fatores, é que vai dar um processo de formação do solo. E o perfil do solo? O solo tem perfil, prof? Tem sim, meus amores. Quando a gente vai dar um corte na vertical do solo, ele vai mostrar as sequências de camadas ou horizontes que vai ter cores diferenciadas. Por exemplo,
Aqui tem 3 tipos, de acordo com os cortes que foi dando ao solo. Pode ser uma areia avermelhada, o solo vermelhado, uma rocha avermelhada, amarela ou laranjada. Vai de acordo se te aproxima ao rio ou mar, vai de acordo com os fenômenos do clima, ao tempo, a água. Então, tudo isso vai mudando a sequência das camadas ou do horizonte do solo. Estão lembrados nos slides anteriores? Pronto. E vamos lá para vários tipos de solo. Aí eu botei aqui um joguinho de palavras, nuvem de palavras, né? Tem o latossolo, xenozem, o bruno não cálcico, tem o podesol, areias cartosocas, o regossolo, hidromáticos, solos aluviais, o elomórficos, o brunizem e o litossolos, tá, meus amores? Classificação de quanto à origem dos solos, eles podem ser eluviais, aluviais, coluviais e orgânicos, cada um com seus tipos de solo. Qual é o tempo mesmo, Ronaldo, que eu não percebi? 5 ou 10? 10, não foi? Pronto. Ele não respondeu, não escutou. Então, vamos lá. Todos esses tipos são diferenciados quanto à classificação da origem dos solos, tá bom? Solos sonais. Sonais, sente, são solos bem formados e geralmente apresentam os horizontes A, B e C bem caracterizados. Lembra? Você corta os solos, ele vai do C, o A, o B e o AB até chegar ao horizonte. Pronto. Nessa categoria, meus amores, o elemento responsável pela sua formação vai ser o clima. Por exemplo, o tipo de solo é o latossolo, o podesol, o brunizem, o desértico, etc. Eles são os solos zonais, tá? Aí, exemplo aí do zonal e azonal. Veja a diferença de um para a diferença do outro. Um com a vegetação mais extensa, com alguns buracos assim e outros não, tá? Solos intrazonais. Corresponde aos seus solos cujas características indicam a influência predominante do relevo local ou de uma rocha de origem, tá? Exemplo, hidromórficos, elomórficos e o gromossolos. Hidro já sabe que vem o solo próximo às águas, tá bom? Olha aí, tá vendo o que eu acabei de falar? Hidromórficos, quando vai ter rios ou camadas de rios no caminhos do meio, ou quando da margem de um rio ou de um mar, que é o holomórficos. Isso são exemplos de solos intrazonais. Viram? Deixa eu passar para outro. Solos azonais. O azonais vai se referir a solos cujas características não se apresentam bem desenvolvidas. De que maneira, prof? São geralmente recentes e desprovidos do horizonte B, que os mais superficiais são os litossolos, o regossolos, o cambissolos, aluvial. Vamos ver? Vamos ver ficar só nisso, que eu não botei mais coisas. Em relação, não botei os gráficos e eu fico devendo a vocês. E o que vocês acharam, meus amores? Os tipos de solos, os intrazonais, os azonais, os intrazonais novamente, os zonal e azonal, todas as suas classificações de origem de solos, os eluviais, os aluviais, os coluviais e os orgânicos, todo ele dentro da sua formação, né? De ser ou não ser de solo formado por grandes, se encontra 5 minutos ainda. Então, vamos lá. Os tipos de solo. Vamos dar uma geral novamente, porque vocês não prestam muita atenção, meus cotoquinhos de gente, com cada palavrão. Não é feio, não. Calma. É palavrão, nomes grandes, professora. Por exemplo, latossolo, com 2 S's. Chemosem. Bruno não cálcicos. O podesol, o areia de sais. Eita! O brunesen, coitadinha de Joyce. O brunesen, o cambissolo, os solos aluviais, meus amores, o regossolo, o hidromórficos e o alomórficos.
E, por último, em litossolos. Esses são os principais tipos de solo, a gente fazendo uma nova revisãozinha, tá? Pronto, agora não quer passar. Pronto! Aqui tudo acontece, meus amores, preste atenção. Voltando, se vocês estavam na dúvida, como é que são as camadas dos horizontes do solo, prof? Por que tem a C, a B, a A e a O lá em cima? E não deveria a O ser embaixo? Não, meus amores, que presta atenção. Quanto mais original fica embaixo, quando vai ser modificado, fica por cima, no meio, até na parte superficial. Significa que está mais próxima da mudança, tanto do clima e como da ação do homem, tá? Por isso que as camadas ou as seções mais ou menos diferenciadas, uma das outras, vai ser de acordo com a atuação daqueles fatores, que são os processos de formação dos solos, né? Por isso que a camada C, quanto mais original é, mas a camada O do horizonte, ela já está modificada, já está propícia para uma agricultura, para ser um solo agricultável, certo? E que fatores que esse que vai modificar ou vai transformar a formação do solo? Lembra? São os climas, esses são os principais, tá? São os climas, são os relevos e são as rochas junto com o tempo. E o tempo com esses três elementos assim é que vai tentar modificar os solos. Tá certo, meus amores? Só agora, por último, vamos lembrar o que seria uma rocha natural. O que seria solos jovens? Ela vai modificar, vai diminuir as rochas? Vão sim, porque as rochas vão estar preparadas para o momento da agricultura misturada, trabalhada, irrigada com água, misturada com os humus, que pode ser vegetais ou pode ser animal. Então, tudo isso vai estar próximo já ao nível assim superficial, que é o que a gente está podendo ver, mexer, para a agricultura, para plantar uma árvore, enfim. O que vocês gostaram, os meus cotocos de gente, de conhecer os solos, as etapas dos solos, as formações dos solos, tudo que está relacionado aos solos. Vocês gostaram, meus anjos? Então, pedrazinha é uma coisa, rochas, solos artificiais, não artificiais. Então, tudo isso está envolvido com as rochas. Tá certo, meus amores? Espero que vocês tenham gostado. Fique com Deus e até a nossa próxima aula. Beijo!